Caríssimos, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como-lhes que vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho, e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu? Perguntou-lhe eles: que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na glória? E começando por Moisés, recorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito nas Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou ele então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então abriram-lhes os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Meus amados, estas são palavras da nossa salvação. Meus amados, vimos um episódio aí maravilhoso de encontro. Aquela frustração que estava no coração daqueles homens, é claro, foi superada. A cruz foi um duro golpe para toda a comunidade cristã. Com ela vieram abaixo todo o projeto de libertação que foi acalentado por anos e até mesmo pelos discípulos. As palavras e as ações de Jesus pareciam dignas de fé. Seu modo de ser tinha algo especial, bem diferente do que até então se tinha visto. Sua morte na cruz, no entanto, deixou os discípulos o sabor da frustração e da desilusão. Meus amados e minhas amadas, só a descoberta do Cristo ressuscitado nos permite, como cristão, superar os reveses e os problemas que vivemos hoje. E os problemas tão difíceis que vivemos em nossa vida. Aí então, daremos todos conta de que a cruz é o sinal visível de nossa salvação, que vale a pena somar esforços
para construir o reino. Meus amados e minhas amadas, um santo e abençoado dia.